Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje é uma aula de língua portuguesa. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 56. Seres encantados de nossa terra. Lembrando, pessoal, que os seres folclóricos, que são esses que nós vamos estudar neste capítulo, são personagens, são seres imaginários criados pela cultura popular, pelas pessoas de modo geral. E essas histórias desses seres são passadas de geração em geração, certo? Então, vamos aqui na leitura 1 falar sobre o lobisomem. Alguém aqui já ouviu falar em lobisomem? Ele é um personagem do folclore e o texto a seguir fala sobre ele. Então, vamos prestar atenção nessa leitura. Vocês podem ir acompanhando aí na apostila de vocês. E se tiverem dúvida em alguma palavra do texto, o vocabulário vai estar aí logo abaixo. Então, vamos iniciar. O lobisomem. O lobisomem é um ser fantástico, assustador, que, como o nome indica, é meio lobo, meio homem. Durante os dias da semana, é um homem comum, magro, alto, de pele macilenta, com um olhar melancólico, normalmente afável e calmo. De uma hora para outra, pode tornar-se irritadiço. De vez em quando, dá longos suspiros como se fossem uivos silenciosos. E às sextas-feiras, precisamente à meia-noite, esse homem se transforma. Adquire características de lobo. As orelhas crescem, surgem pelos espessos no rosto e no corpo. A boca se escancara, mostrando dentes afilados. As mãos mais parecem patas ou garras. Torna-se, então, perigoso para os outros animais, sobretudo para o homem. É difícil saber de onde o lobisomem é originário. O maior estudioso dos seres fantásticos do Brasil, o folclorista Câmara Cascudo, afirma que se trata de um bicho universal, encontrável em todos os países. E em cada um ele recebe um nome diferente. Licântropo, na Grécia, Versiopélio, em Roma, Volkidlek, nos países eslavos, Obototem, na Rússia, Angharm, nos países nórdicos, Loup-garou, na França. Os nossos caboclos dizem lobisomem e tem muito medo dele. Sexta-feira, da meia-noite às 2 da manhã, o lobisomem sai numa corrida barulhenta e atropelada para percorrer ou 7 cemitérios, ou 7 outeiros, ou 7 encruzilhadas, ou 7 vilas. Nas vilas, sítios e fazendas por onde passa, os moradores rezam e atiçam os cães para persegui-lo, para afugentá-lo. Perto das casas, plantam arruda e alecrim. Percorridos os 7 lugares, ele retorna ao local de partida, onde há uma umburana, árvore frondosa na qual esconde sua roupa e volta à forma humana. Diz a lenda que o lobisomem é o filho homem que nasce depois de 7 filhas mulheres e só começa a se transformar a partir dos 13 anos de idade. Trata-se de uma sina, de um triste destino, mas que pode ser curado, desencantado. Para tanto, basta um ferimento, ainda que pequeno, que sangre, ou um tiro de bala untada em vela que ardeu numa missa. Contam que em Lambari, perto do Porto Martins,
um casal teve um filho homem, depois de já ter 7 filhas mulheres. O menino estava predestinado a ser um lobisomem. Seus pais rezavam todas as noites para que esse destino não se cumprisse. Mas, na noite em que fez 13 anos, ele saiu correndo até uma umburana, em frente de sua casa, estrebuchou e virou lobisomem. Já estava pronto para percorrer 7 vilas quando ouviu uma algazarra. Eram seus colegas de classe que estavam vindo para fazer-lhe uma festa de aniversário de surpresa. Quando viram a fera, saíram em disparada. Menos uma menina de nome Marisa, que além de não acreditar em lobisomem, usava óculos por ser muito míope. Na correria, um colega derrubou seus óculos no chão. Sem enxergar direito, Marisa foi em frente, carregando o bolo de aniversário e uma faca para cortá-lo. O lobisomem avançou. Marisa, vendo sem nitidez um vulto que avançava sobre o bolo, cutucou-o, pensando que fosse um convidado guloso. Gritou: "Sai pra lá e espera! Primeiro o aniversariante." Ao cutucar com a faca, feriu a pata do lobisomem, que começou a sangrar. E a fera, na mesma hora, se transformou novamente no menino, que se apressou em cortar o bolo. Enquanto isso, a turma voltava para cantar o parabéns a você. O menino cresceu normal e nunca mais se transformou em lobisomem. Terminado o colégio, montou uma doceria chamada ao Bolo do Lobo, que até hoje existe em Lambari. Marisa formou-se em História e tornou-se professora. Diz a seus alunos que essa história de lobisomem é bobagem, que nunca viu nenhum. A propósito, gosta de citar o filósofo Hobbes, para quem o verdadeiro lobo do homem é o próprio homem. Então, essa foi a nossa história sobre lobisomem. Lembrando, pessoal, que histórias como essa que eu acabei de contar do lobisomem são chamadas de lendas, isto é, são narrativas acerca de seres que estão no imaginário das pessoas e que são passadas oralmente de geração para geração. E aí, vocês já ouviram uma história sobre o lobisomem? Existem várias outras versões também, que é contado em diferentes lugares do Brasil, certo? Página 60, conversando sobre o texto. Então, essa parte vocês podem, pessoal, escrever no caderno, tá? Número 1. Para você, o texto apresentado fala sobre um ser real ou um ser imaginário? Como você chegou a essa conclusão? Então, vocês vão colocar aí. Número 2. Como você reagiria se estivesse no lugar da personagem Marisa? E aí, como que vocês reagiriam se estivesse lá no lugar da pequena Marisa, da amiga lá do lobisomem? O que vocês fariam? Então, podem escrever no caderno, certo? Estudando o texto. Número 1. Como o lobisomem é apresentado na história, então vocês vão lá no início do texto e vai ver ali como que ele está sendo apresentado ali na narrativa. Número 2. Segundo o texto, o lobisomem apresenta características diferentes no decorrer da semana. Preencha a tabela a seguir de acordo com cada período. Então, aí no primeiro quadrinho, vocês vão colocar sobre os dias da semana, como o lobisomem ele fica durante os dias da semana, e na segunda coluna aí, como ele fica às sextas-feiras, à meia-noite, certo? Página 61, número 3. A lenda é uma narrativa.
Por isso, há palavras que indicam as ações vividas pelos personagens. No trecho a seguir, algumas dessas palavras aparecem em destaque. Observe. Na noite em que fez 13 anos, ele saiu correndo até uma umburana, em frente de sua casa. Estrebuchou e virou lobisomem. Essas palavras indicam que o narrador se refere a fatos que estão acontecendo, que já aconteceram ou que ainda vão acontecer. Então, essas palavras que estão destacadas aí, ó. Fez, saiu correndo, estrebuchou e virou. Então, vocês vão escrever aí se esses fatos estão acontecendo, se já aconteceram ou se ainda vão acontecer, certo? Número 4. É possível saber de onde o lobisomem é originário? Então, o que diz o texto sobre a origem do lobisomem? Vocês vão escrever aí. Número 5. Indique a alternativa que corresponde ao personagem apresentado na lenda que você acabou de conhecer. Então, o lobisomem, ele é brincalhão e apronta muitas travessuras nas matas e nas casas, assusta animais e pessoas, esconde objetos, desloca-se dentro de um redemoinho e para capturá-lo é necessário jogar uma peneira sobre ele, ou é o filho homem que nasce depois de o casal ter tido 7 filhas mulheres. Transforma-se a partir dos 13 anos de idade e toda sexta-feira, meia-noite, sai correndo e fazendo barulho? Então, qual dessas alternativas aí corresponde ao lobisomem? Vocês vão assinalar aí com um X. Número 6. Até aqui, para cada pergunta, você escreveu uma resposta. Agora é a sua vez. Foi dada a resposta para que você formule a pergunta. Então, aqui vocês não vão colocar a resposta, mas sim a pergunta, tá? A resposta é a seguinte: porque Marisa estava sem os óculos e não via o lobisomem com nitidez. Então, para essa resposta, qual pergunta vocês formulariam aí? Para que a resposta seja essa aí do quadro rosa. Vocês vão pensar um pouco e colocar a pergunta aí acima. Página 62, número 7. A partir da leitura do texto, é possível perceber exatamente como o narrador ficou sabendo do fato acontecido em Lambari? Justifique sua resposta. Então, vocês vão ver, o narrador, ele presenciou o que aconteceu ao menino lobisomem? Vocês vão justificar a resposta de vocês. 8. Releia um trecho do texto. Marisa, vendo sem nitidez um vulto que avançava sobre o bolo, cutucou-o, pensando que fosse um convidado guloso. Gritou: sai para lá e espera, primeiro o aniversariante. Nesse trecho, qual a função dos 2 pontos e do travessão? Separar uma explicação ou introduzir a fala de um personagem? Vocês vão colocar aí se é um ou se é outro. Número 9. Considerando a história do menino que deixou de ser lobisomem, como você explica o nome que ele resolveu dar à doceria que montou quando ele se tornou adulto? Então, essa resposta aí é pessoal de vocês. Número 10. Releiam o trecho do texto O Lobisomem. Os nossos caboclos dizem lobisomem e têm muito medo dele. Letra A. Repare na palavra destacada e responda qual das seguintes palavras corresponde melhor ao seu sentido na frase. Possuem, sentem ou recebem? Então, a palavra destacada é a palavra tem, né? Tem muito medo dele. Então, esse tem significa que é o sentido de possuir, de sentir ou de receber. Vocês vão colocar aí, certo?
Página 63, letra B. Leia a frase a seguir. Hoje peguei na biblioteca um livro que tem diversas histórias de seres do folclore brasileiro. Que palavra apresenta o mesmo significado que o termo em destaque? O termo em destaque, pessoal, é a palavra tem, certo? Que está aí acima, no quadro. Então, ela tem o mesmo significado que mantém, que possui ou que precisa. Vocês vão colocar aí, certo? Então, como você pode ver, há algumas palavras na nossa língua que apresentam mais de um significado, ok? Continuando aí, atividade para casa. Número 1. Leia as frases e anote o significado do verbo ter em cada uma delas. Para isso, veja os sentidos correspondentes apresentados abaixo. Então, temos aí no quadro: precisa, sente, possui, passou por, viveu, desfruta, goza de. Então, vamos lá. Então, vamos às frases. Letra A. Andréia, você tem de ficar quieta, pois o bebê está dormindo. Letra B. Paola tem uma beleza extraordinária. C. Tio Juca teve maus momentos logo que chegou de viagem. Letra D. Vovó tem uma saúde excelente. Letra E. Luísa tem vontade de viajar com seus avós. Então, vocês vão ler essas frases e vão ver o significado de cada uma delas. Vocês vão pegar palavras aí do quadro, que os sentidos são correspondentes às palavras em destaque aí nas frases e refazer essas frases, certo? Com as palavras aí do quadro. Página 66, estudo da língua. Substantivo simples e substantivo composto. Releia alguns substantivos que aparecem no texto O Lobisomem. Sexta-feira, rosto, meia-noite, pele e corpo. Letra A. Quais desses substantivos são formados por apenas uma palavra? Então, os substantivos que são formados por apenas uma palavra são as palavras rosto, pele e corpo, certo? Letra B. Anote os substantivos que são formados por mais de uma palavra. No caso aí dos quadrinhos, são as palavras sexta-feira e meia-noite. As palavras pele, corpo e rosto são substantivos simples. Os substantivos simples são formados por um só elemento, uma só palavra. Já as palavras meia-noite e sexta-feira são denominadas substantivos compostos. Os substantivos compostos são formados por mais de um elemento. No caso aí, olha só. Classifica os substantivos em simples com S ou compostos com C. Então, lembrando que todos os substantivos simples, eles são formados por um só elemento, enquanto os substantivos compostos são formados por mais de um elemento. Então, temos aí as palavras erva doce, boneca, beija-flor, livro, borracha, pombo-correio, cachorro-quente, arco-íris, segunda-feira, lâmpada, casa e sapato. Então, vocês vão colocar aí simples, S para substantivos simples e C para substantivos compostos, certo? Página 67, número 2. Divirta-se descobrindo mais alguns substantivos compostos. Então, pessoal, vocês vão descobrir esses substantivos olhando nas imagens abaixo. Vou dar um exemplo aí para vocês. O primeiro quadro aí temos um peixe mais uma espada. Então, no caso aí, o substantivo composto é peixe, espada, certo?
E assim vocês vão fazer com o resto aí, tá bom? Agora, escolha um desses substantivos compostos e crie uma frase utilizando esse substantivo composto que vocês escolheram, tá bom? Lembrando, pessoal, que esses substantivos compostos aí, desses desenhos, eles são separados pelo hífen, tá bom? Que é aquele tracinho que tem entre uma palavra e a outra, ok? Página 68, número 3. Existem substantivos compostos que não são separados por hífen. Veja o exemplo. No caso, lá na página 67, nós vimos os substantivos compostos sendo separados pelo hífen. Agora, aqui vão ser apresentados a vocês substantivos compostos que são formados por uma única palavra, que não são separados por hífen. Então, veja o exemplo a seguir. O exemplo aí temos lobisomem, que é a junção da palavra lobo mais a palavra homem, que virou lobisomem. E vocês vão fazer como no exemplo aqui do lobisomem que está aí no quadro rosa, vocês vão fazer como no exemplo com as outras palavras abaixo. Eu vou falar mais um exemplo aí para vocês. A letra A aí temos a palavra girassol. Então, girassol é uma palavra com a junção de gira mais a palavra sol, que virou girassol, certo, pessoal? É assim que vocês vão fazer com as palavras pernilongo, passatempo, mal me quer, roda-moinho e floricultura, ok? Então, pessoal, essas foram as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo!